agora que eu tenho mais, eu vou comprar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, a gente vê que é um negócio impulsivo, né? Entra naquela linha que você falou. Às vezes, a relação com o dinheiro, ele pensa que ele quer ter muito, mas na verdade ele arranja a forma de afastar o dinheiro dele, Falam né? que viagem é terapêutico, depende de como você gasta o dinheiro. Exatamente. Porque aí a tua conta, o teu cartão, vai acabar com a tua saúde mental. Uns dizem que é o propósito de vida, a salvação. Outros dizem que é a maior dor que vivem. O fato é que estudos mostram que o dinheiro afeta a saúde mental de 84% dos brasileiros. De fato, existe um impacto muito grande na forma como a gente se relaciona com o dinheiro e a forma como a gente vive a nossa vida, as nossas relações, o casamento, a família, enfim. A relação, ela não é unidirecional, ela pode ser causa e consequência. Existe uma história por trás na infância de como que a gente se relaciona com o dinheiro. Para a gente conversar sobre isso, entender quais são as causas do mal-estar dessa relação com o dinheiro, quais são as soluções disso, é com essa figuraça aqui, Otávio Costa, contador. Tudo bem, Otávio? Tudo ótimo. Olha Prazer estar que aqui. assunto interessante, não é? Interessante demais. As pessoas ficam buscando, 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 mas também não sabem que carregam até travas mentais para não conseguirem, né? Perfeitamente. A gente tem limitações, crenças que afetam diretamente isso e às vezes a gente não sabe curar, né? Isso. É, o endividamento é um grande problema do brasileiro, não é? Brasileiro, sim. Nós somos. A última pesquisa que eu vi do Serasa são 72 milhões de brasileiros como inadimplentes no Brasil. Isso é um dado de 2024. Imagine hoje. Super recente. Sim, Olha, problemas financeiros está entre top 5 de motivos de separação conjugal. E, infelizmente, como uma das grandes motivos para os homens, principalmente até de suicídio. O que você pode falar sobre isso para gente? Maíra, acho que primeiro a gente tem que começar falando o seguinte, né? Quando a gente pensa em saúde, né? Normalmente vem à nossa cabeça o quê? Vem médico, vem uma boa alimentação, vem academia, vem até talvez uma boa noite de sono. Mas o que ninguém conta é que o problema financeiro, a falta da saúde financeira é um dos grandes males que afeta a saúde. E a gente tem que pensar a saúde financeira como saúde também, né? E venhamos e convenhamos que isso afeta psicologicamente, como você fez bem aqui na introdução, que afeta psicologicamente e demais a relação. Tem até uma frase que eu usava no passado e hoje eu não uso mais, né? Que quando o amor, o dinheiro não entra pela porta, o amor sai pela janela, né? Por quê? Porque isso é uma crença que a gente vai criando, né? É, exatamente. E isso afeta sobremaneira e é uma bola de neve, né? Sim, Esse termo é muito legal, Otávio, que você fala de saúde financeira, porque, de fato, é uma dinâmica que a gente tem com o dinheiro, né? E ele pode ser uma dinâmica funcional ou uma sim. dinâmica Disfuncional. disfuncional. Perfeito. A gente coloca muito afeto no dinheiro, seja um afeto positivo ou um afeto negativo. Para você ter uma ideia, eu cansei de encaminhar paciente para um consultor financeiro, porque faz parte dessa rede de apoio e de Sim. tratamento para que ele possa lidar com as questões emocionais. Tem coisas muito concretas, a gente não consegue, na vida, tratar tudo como se fosse, as questões psicológicas como se fossem subjetivas. Existem coisas muito concretas. E como é que você vai dormir à noite? Se você é um arrimo da família Sim. e você está com dívida ou você está desempregado, como é que você vai cuidar
do teu estado emocional, da tua ansiedade ou do teu humor deprimido se você não olhar para isso. Perfeito. Você foi no ponto, né, Maíra? O grande ponto é assim, a gente até falava ontem disso, né? A relação com o dinheiro, o dinheiro em si, ele é carregado de emoção. Então, a gente comentava ontem que o dinheiro a gente pode até fazer um paralelo com a montanha russa, né? Quando você sobe, né? Nossa, eu tô lá em cima com o dinheiro. Então, ele vai te trazer liberdade, ele vai te trazer possibilidades, ele vai te trazer felicidade, né? Mas quando aquela montanha desce, ele te traz desespero, ele te traz depressão, ele te traz insônia. E você foi muito assertiva nesse ponto. E a pessoa não consegue dormir mesmo. E assim, e outros causas, né? Você como psicóloga, doutora, você consegue ver ali quando o paciente chega na sua frente que a primeira coisa que acontece com o paciente que está nessa situação e chega lá com você, também tem uma pesquisa que fala, mas ele fala que 49% das pessoas adquirem primeiro ansiedade. Começa com ansiedade, né? Aí depois vem uma insônia, depois vem uma depressão, e aí a pessoa fica perdida mesmo. Isso, exato. Eu vou trazer um caso clínico para a gente falar um pouquinho dessa relação afetiva e até infantil com o dinheiro. Eu tenho uma paciente que ela, inteligentíssima, ela chegou num nível de vida, né, mas não onde ela queria. E ela sempre quis mais, ela quis um concurso melhor, ela pensou em empreender, é porque ela queria mais renda, né? Ela queria um faturamento maior. E ela se via assim, estagnada. Toda vez que a gente traçava uma meta comportamental para ela pensar nisso, né? Fazer um curso de empreendedorismo ou estudar para um concurso melhor, ela se boicotava. E aí, no processo terapêutico, o que que a gente percebeu? Que assim como ela entendia que ela precisava de mais dinheiro para para fugir da privação, né, que ela teve na infância, porque ela veio de uma família muito pobre, então ela precisava ajudar os pais também no plano de saúde, porque estão mais idosos. Ela viu na vida inteira dela a família brigando por causa de dinheiro, aquele parente sendo usado porque ele tinha mais dinheiro, então as pessoas só olhavam para ele como se fosse como se fosse um meio para conseguir algo. Sim. Então ela tinha muito medo lá inconsciente de não ser uma pessoa de fato importante em si mesma, mas ser apenas uma ponte, um trampolim para aquele, né, aquela coisa que as pessoas queriam, ou seja, iria confirmar que ela não tem valor em si, ela não tem importância, que ela ia ser usada. A liberdade que você falou, que a pessoa conscientemente ela usava essa palavra. Sim. Eu vou ter liberdade financeira, eu vou poder viajar. Mas quando a gente aprofundava, ela falava: Meu Deus, a minha família não vai sair do meu pé. E eu vou ser obrigada a dar esse dinheiro para minha família, para ser pertencente. E eu não quero isso. Então, existia um boicote enorme para ela não buscar. Isso costuma acontecer na sua vida, assim, com os seus clientes? Sim. Isso também perfeito, Maíra. É, Como a gente tem uma base de cliente, então tem pessoas diversas ali, né? E tem comportamentos diversos também. Então a gente consegue ver cada cliente agindo de uma forma diferente, mas o que deixa a maioria ali preocupado é essa parte de estar endividado, essa parte de saber se vai ter dinheiro amanhã, se vai ter dinheiro para aposentadoria. E isso acaba trazendo, assim, eu posso dizer, eu vou usar uma palavra muito simplória que é cansaço, sabe? A pessoa fica sugada com aquilo, então ela, às vezes o cliente faturou até bem, mas no fim do dia tem isso mesmo, ele, Otávio, eu não sei para onde foi o dinheiro, Otávio, eu não sei o que que eu vou fazer com esse dinheiro, e às vezes ele já pensa automaticamente em gastar aquele dinheiro. Por quê? Porque acaba caindo nessa situação das crenças, né? Ele não tem uma crença de quem ele é,
né? Às vezes ele tem uma crença que ele, para ter alguma coisa, ele tem que fazer, ou que ele tem uma outra crença que para ser reconhecido ele tem que ter o dinheiro, ele tem que ostentar algo. E acaba que nessa corrida ele acaba, como é que eu posso dizer? Fugindo para o lado ao contrário, né? Em vez de juntar o dinheiro, de prosperar, de guardar, de dar uma condição melhor para a família, uma segurança, ele acaba, na verdade, emocionalmente indo gastar esse dinheiro, fazer dívida, pegar empréstimo. Então, no dia a dia tem muito disso e a gente acaba vice-versa, né, doutor? Eu acabo também, às vezes, indicando, olha, acho que tu precisa fazer, né, com todo respeito, e eu sempre peço para o cliente, olha, bote amor nas minhas palavras, mas eu acredito que você precisa fazer terapia, porque tem coisa que, mesmo a gente trabalhando ali, às vezes o pessoal acha que é só botar o dinheiro na planilha, né? As dívidas, as contas na planilha, mas isso não resolve, né? Não. Então, tem que buscar, né? Exatamente, exatamente. Vamos pensar assim, o dinheiro, ele não tem sentido em si. Ele é um invólucro que você coloca o sentido nele. Você pode colocar o sentido de o dinheiro é aceitação, o dinheiro é pertencimento, mas você pode até ter uma ideia de que o dinheiro é sujo, o dinheiro né, é perverso, ou o dinheiro ele pode ser de amparo, ele pode ser de segurança. Enfim, é a tua história de vida que vai determinar esse sentido. E uma coisa que eu percebo, Otávio, é que muitas pessoas que gastam, elas pensam que elas gostam do dinheiro, mas na verdade existe inconscientemente uma ansiedade de um medo de ter esse dinheiro. Muitas pessoas gastam com os outros e não gastam consigo. Então, isso mostra também, escondido, uma crença de escassez ou um não merecimento de ter. Sim. Então, o gastar não quer dizer que você está tendo uma relação boa Sim. com esse dinheiro. E uma coisa também que eu falo muito para os pacientes a riqueza não é o quanto que você ganha, mas é o quanto que você tem, né? Perfeito. Então, se você ganha muito dinheiro, mas você não tem uma educação financeira, você não tem o dinheiro ali como uma reserva, então você não tem dinheiro, Exato. né? E aí a gente entra na questão da impulsividade, esse controle inibitório que está faltando, a pessoa recebe o dinheiro, não consegue segurar. O que você percebe que é mais desafiador entre os seus clientes nessa relação com o dinheiro? É a impulsividade? Impulsividade é o principal, né? Porque às vezes eu tenho clientes assim, tem os dois mundos, né? Tem aquele cliente que fatura pouco mesmo e ele não teve o dinheiro suficiente para cobrir ali as despesas, e tem um cliente que ganha muito, gera muito dinheiro, mas ele depois, impulsivamente, ele fica procurando forma de gastar o dinheiro. Então eu tenho um cliente que assim, olha, faturei esse mês 200 mil. Olha, doutor, ok, bacana. Olha, seu Prolabore é esse, a sua distribuição de lucro vai ser esse mês, igual do mês passado, e essa parte a gente vai reter para guardar para a empresa. E aí nessa hora ele fala, não, agora que eu tenho mais, eu vou comprar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, a gente vê que é um negócio impulsivo, né? Entra naquela linha que você falou. Às vezes, a relação com o dinheiro, ele pensa que ele quer ter muito, mas na verdade ele arranja a forma de afastar o dinheiro dele, né? E aí, e às vezes a pessoa não, como você falou, às vezes a pessoa não se percebe, não tem aquela questão da autorresponsabilidade. Então, às vezes a gente está falando, olha, tu tá gastando demais. Não, mas eu não tiro o dinheiro dessa empresa. Eu falo, não, tá aqui o número, eu consigo te mostrar. Olha, do que tu faturou, 40% tu tirou esse mês para você. Tu jura para onde é que foi esse dinheiro? Então, a pessoa, impulsivamente, ele pega aquele dinheiro. Tem até uma novela, eu assisti a novela com a minha avó, eu era criança, e tinha uma novela e tem uma música que fala disso, que dinheiro na mão é vendaval. Então tem gente que faz vendaval mesmo e assim, ó, queima assim 40, 50 mil num mês e tu fala, e o que aconteceu? Ah, eu não sei, tinha umas contas para pagar, mas a impulsividade é isso mesmo. E hoje a facilidade, né? Hoje a grande briga das redes sociais é pela atenção, e dentro dessa atenção
todo mundo facilita uma forma da gente gastar, né? Às vezes você tá ali passando mesmo e um negócio que tu nem precisa, não, mas eu vou comprar, depois eu vejo, né? Aconteceu isso muito na pandemia com os cursos, né? Não, vou comprar esse curso, depois a gente viu que comprou um monte de curso. Não fez os Não cursos, fez o não curso, cancelou. não cancelou, só fez jogar o dinheiro fora. Aí, ó, desperdício, né? Então, impulsivamente é isso mesmo. Esse é o principal ponto. Exatamente, nossa. Eu estava gravando um episódio falando sobre emagrecimento, a relação com a comida. É quase a mesma coisa, Sim, porque a gente também tem afeto, pela comida. E é interessante, fazendo esse paralelo, quando a gente pergunta para uma pessoa que tem comportamento alimentar transtornado, ela fala bem assim: nossa, eu quase não comi hoje. Mas aí você faz um diário alimentar ou sim, você acompanha essa pessoa ao longo do dia, sim, ela tá ali, ó, sempre comendo, ela não tá nem se percebendo. É o gastador. O sim, gastador, ele tá ali, vai gastando, ele não se percebe sim. nesse comportamento, né? Existe uma regrinha, ainda é válida aquela regrinha, 50% você paga as contas fixas, tantos por cento você gasta com lazer e outros por cento, como é que é Pronto. essa Esse regrinha? é um perfeitamente. Doutora Maíra, mas aqui vem a boa notícia, que existe um remédio para isso e a educação financeira, doutora, é a vacina contra esse sufoco psicológico, né? E dentro da vacina chamada educação financeira, existe algumas regrinhas que nós vamos estabelecendo para que a gente consiga se organizar e se perceber e ver aonde que a gente está falhando, né? Dentro da educação financeira também a gente consegue planejar, consegue melhorar nossa relação com o dinheiro, consegue definir uma meta, consegue colocar os sonhos que nós queremos alcançar junto com aquilo. Então, a educação financeira traz muito disso. E trazendo exemplos, né? Tem o exemplo dos 5 potes, dos 4 potes, dos 3 potes. Tem vários exemplos, mas esse que você falou, sim. O ideal é a gente ter pelo menos em mente que assim, 50% da minha renda eu vou gastar com os meus gastos fixos mensais, as minhas obrigações, né? 30% daquele dinheiro eu vou usar para uma reserva financeira, né? E 10% que sobrou não ali, 20%, desculpa, 20% que sobrou ali, você pode usar 10 para gastar dentro daquele mês com você mesmo, né? Porque se eu não tiver um prêmio para mim também, olha, trabalhei o mês todo, não tem um prêmio ali de 10% que eu possa gastar como eu quiser, pode. E 10% você pode usar para um sonho que você quer no curto ali, médio e longo prazo. Mas são várias formas, né? Tem várias tabelinhas e num outro momento a gente pode deixar para eles em algum momento uma Pode, tabelinha. pode, pode. Olha, segue logo I Believe Contabilidade, @I Believe Contabilidade, né? Tem perfeitamente. muitos materiais e aí você pode colocar essa tabelinha, Posso. né? Mas isso é tão importante. Eu faço educação financeira, planejamento financeiro desde os meus 18, 19 anos, Maravilhoso. Otávio, e eu acredito muito nisso, assim, é super importante. E o que eu percebo é que as pessoas, por exemplo, numa viagem, é, não é o quanto que você tem que define o como você vai viajar. Eu acho interessante isso. A pessoa, ela viaja para depois pensar como é que isso encaixa no bolso. Perfeito. E aí o que poderia ser gostoso, terapêutico, se transforma numa tormenta. Falam que viagem é terapêutico, depende de como você gasta o dinheiro. Exatamente. Porque aí a tua conta, o teu cartão vai acabar com a tua saúde mental, não Perfeito. é? Tem, Então, perfeitamente. como é que é o planejamento em relação Olha, a essas atividades da vida? você tocou num ponto perfeito também, Maíra. Acho que é fundamental quando você tem isso. Isso é que nem aprender a dirigir, doutora. Né? Quando a gente aprende a dirigir, a gente todo desengonçado e passa a marcha e dá a seta e pisa no freio, no acelerador, na embreagem. Mas depois de um tempo isso se torna natural e aquele medo vai passando. Então, educação financeira é isso mesmo. Quanto mais cedo a gente começar, ou quem acha que está velho, nunca é tarde, né? Exato. E se você tem um filho e já aprendeu isso, você pode começar a ensinar dentro de casa essas bases com os potinhos mesmo. Tá aqui, meu filho, 3 potes
dinheiro que eu lhe der, vamos separar aqui, porque você começa a ensinar para ele que eu preciso poupar, eu preciso organizar, não posso gastar tudo, não posso gastar mais do que eu ganho, né? Tem um outro potinho que é o da renda passiva, não Tem é? também, perfeitamente. Também Você foi no ponto. é possível, né? Fala pra gente. Esse deve, né? Aqueles 10 que eu falei que era para os sonhos a longo prazo, esses 10 você pode guardar ele para ser seu pote da renda passiva, né? Que lá você vai botando dinheiro, porque as pessoas às vezes elas não acreditam no poder dos juros compostos, né? Então a gente, eu só tenho R$ 100 para botar. Cara, bota os R$ 100, porque em um ano ele vira 1.200, em 2 anos ele vira 2.400, só que tu ganha um negócio que é o juros sobre juros. Vamos fazer uma conta bem simples aqui. Então, no primeiro ano eu juntei R$ 100 por mês. É muito pouco. Ok, mas se naquele ano tu ganhou 10% de rendimento, tu tem teus 1.200 mais R$ 120. Então, tu vai para o segundo ano já com 1.320 mais 1.200 a 10% em cima desse bolo todo. E aí é nessa hora que o negócio vai criando a bola de neve que a gente fala. E às vezes a pessoa tem aquele sonho mágico, né, Maíra? Eu quero chegar a ter 1 milhão, eu quero ser milionário, eu preciso juntar 1 milhão. Ok, mas o grande trabalho, o teu grande trabalho, onde tu tem que botar foco e prioridade, é chegar na casa dos 100 mil. Por quê? Porque na hora que tu chega na casa dos 100 mil, esse dinheiro ele começa a trabalhar muito mais rápido. Então, meu primeiro foco é o quê? Eu tenho uma meta do 1 milhão, mas eu tenho que ter a meta assim, olha, meu grande foco, eu não posso sair daqui sem chegar nos 100 mil, porque a partir daí, tu vai ter um negócio muito interessante, porque quando você chega na casa dos 100 mil, um mês de 100 mil é o tamanho do teu aporte do ano. Então, conta simples também. Se eu juntei 100 mil, se naquele mês, uma vez por mês, vai render 1%. 1% de 100 mil é R$ 1.000. Então, tu percebeu que ao longo da tua história, tu estava juntando 100 e tu juntava 1.200 no ano. Então, quando tu chega nesse caso dos 100 mil, a cada mês, tu tem quase um ano que precisa trabalhar. Então, o dinheiro começa a trabalhar mais rápido e às vezes as pessoas não têm essa meta, que só olha 1 milhão e pensa assim, nossa, é impossível. Se a gente não fatiar a meta em pequenas metas, então a primeira meta que a gente tem que fatiar é os 100 mil, ou menos, né? Olha, eu vou juntar 10 mil, enfim. Mas se você não fatiar isso, o sonho vai parecer sempre impossível mesmo e a gente nunca vai começar, né? A gente sempre vai falar, não, começa mês que vem. Esse mês eu vou usar, mas mês que vem é que eu vou começar. Então, gente, comece hoje. E um outro ponto que você falou que foi interessante é o seguinte, tem um livro que é a Psicologia do Dinheiro. Esse livro é muito legal e um dos pontos que ele fala lá é isso. É que às vezes você, vamos dizer, vou fazer uma lua de mel com a minha esposa. Um exemplo, E aí tem gente que pensa antes de viajar, já paga tudo, paga o all inclusive, embora tenha parcelado, mas pagou tudo, vai viajar só para curtir. Essa pessoa que viajou só para curtir, ela vai curtir isso daí, as férias, muito melhor do que a pessoa que não se programou, só fez comprar o pacote, pagou o pacote, chegou lá, não era tudo all inclusive, ele preferiu não ter all inclusive porque ele achou que era um desperdício e ele preferiu ir durante a estadia ir pedindo aos poucos. Só que lá no livro ele explica que essa psicologia do dinheiro, ele fala o seguinte, uma coisa é o cara terminou as férias ali com a esposa, a lua de mel, foi embora, não teve que pagar nenhuma conta, ele só curtiu e voltou para casa dele. Diferente da pessoa que no último dia teve que pedir a conta no hotel, no check-out, e aí ele começou a ver quanto ele gastou, pediu um drink, nossa, um drink 50, meu Deus, esse jantar foi, nossa, R$ 300, não é possível. Tu sai tão amargurado daquela situação, embora você tenha para pagar, né, você tem o cartão para passar ali, mas psicologicamente tu tá saindo com uma sensação, nossa, que triste, que chato, nossa, eu gastei muito. Tu volta com a sensação assim, de, como você falou, arruinou as férias. A ressaca não é só daquele drink, é uma ressaca moral. Ainda volta chateado com a mulher e a lua de mel já era. Já era. Já ficou Não é? uma péssima
Memória afetiva. uma memória afetiva ruim, Perfeito. né? E o ser humano é exatamente isso. Nós somos condicionados pelo que a gente vive e pela consequência disso. Sim, Então, o que fica é a consequência, não é o que a gente vive. E aí, olha a relação, né, com a própria experiência. É muito ruim. É sim. muito ruim. E aí, faz o que com isso? Planejamento financeiro, educação financeira é a chave, não é? É a chave, doutora. É a chave e é importantíssimo, né? Você organizar as suas finanças é a chave para você ter uma saúde mental e uma saúde financeira ajustada. Por quê? Porque eles têm que andar de mãos juntas, né? Não é um negócio que vai andar separado. Às vezes a pessoa, não, eu tenho que ter ou saúde financeira ou saúde mental. Não, eu tenho que ter os dois. Não tem como, né, ter separado. Sim, É. Agora, Otávio, vamos complicar mais um pouquinho a história. Você está falando de 100 mil, 1 milhão. Muitas pessoas acreditam que quando elas atingem um número na conta, elas vão ter aquele potinho de ouro depois do arco-íris, né? Então, as pessoas ficam buscando aquele lugar ao sol. Fala, quando eu chegar lá, eu vou ter o senso de valor, eu vou ter o senso de pertencimento, eu vou me sentir bem comigo mesma. sim. Só que aí, quando elas chegam, elas olham para o lado e falam: cadê aquele sentimento? Não veio. Eu não estou melhor com as minhas relações, eu não sou mais importante por conta disso. E aí é onde o perigo mora, né? Pacientes sem propósito, sem satisfação, sem motivação e pacientes muitas vezes deprimidos. Você também visualiza isso, o quanto que a falta do dinheiro pode ser sim um problema, mas você colocar a tua felicidade nisso também pode ser, não é? Totalmente, totalmente, Mayra, é isso mesmo. Quando a gente bota o dinheiro como centro do negócio, ele passa a ser o fim. E aí, quando ele é o fim, é um problema mesmo, né? Isso é que nem a gente, né, o pessoal que sobe montanha, né? Ele fala assim, não, a graça não é chegar lá em cima, né? Também, né? Mas a jornada que eu tive ali no meio do caminho e tudo aquilo que eu experimentei ao longo daquela trajetória. Então, às vezes a pessoa é isso mesmo, junta o dinheiro e chegou ali, ele não viu uma diferença, né? Porque ele botou como fim, ele tem a crença de que eu preciso ter para ser feliz. As pessoas só vão estar comigo se eu tiver. E aí ele chega, tem, e às vezes ele não tem a atenção das pessoas, ele não tem o carinho, aquilo que você falou no início do caso clínico, né? E aí a pessoa tem que quebrar essas crenças mesmo, e é importante que ela entenda que o dinheiro não traz felicidade, mas ele resolve muitos problemas, né? Ele dá segurança para nossa família, ele realiza nossos sonhos, ele nos ajuda a ajudar o próximo, né? Eu aprendi na minha jornada também que a gente tem que crescer e contribuir. Então, quando a gente cresce e contribui, o dinheiro passa a ser um meio, não um fim, e aí você começa a ter essa sensação de que o dinheiro, de fato, ele é importante e as pessoas vão me reconhecer pelo que eu sou e não pelo que eu tenho. Perfeito, perfeito. Eu, eu vejo que a falta dele é um grande problema, né? A presença dele, eu não sei se é a solução, mas a falta é um grande problema. E aí a gente vai olhar para uma questão social. Nossa, nós temos uma disparidade social, uma desigualdade, temos, né, a pobreza. Nossa, aí o buraco é mais embaixo. Mas aqui a gente vai, pelo menos, falar sobre o impacto psicológico Sim, dessa relação. Dito isso, e a gente colocando, né, esses panos quentes, porque ninguém está vangloriando o dinheiro, mas a gente sim, está falando que sim, que a falta desse dinheiro e que a presença pode ajudar, ou seja, a importância da educação financeira é inexorável. Não tem como discutir a importância. Vamos voltar então para 1 milhão. Você acha que 1 milhão hoje em dia resolve a vida do brasileiro? Você acha que. Eu vi um Reels falando sobre isso, né? Uma pessoa falando: 1 milhão pode você ter uma renda passiva ali, 1 milhão na conta.
Você vive bem? Aí uma enxurrada de respostas. Depende, sim, cara, nossa, meu sonho, nada, não resolve nada, ilusão. Qual é o número mágico? Rapaz, perfeito, Maíra. É, O número mágico, Maíra, vai depender de cada um. E aí a resposta depende mesmo. É em cima do muro, tá, pessoal? É em cima do muro, por quê? Porque depende. Eu tenho clientes que têm muito dinheiro e ele é simples. Ele é simples, embora ele tenha muito, mas ele é simples. E às vezes você olha ao redor, ele é o cara que tá lá de sandália, bermuda e camiseta e tá tranquilo, tá curtindo do mesmo jeito. Então, não é porque ele tem muito que ele precisa esbanjar, né? Então, tem uma frase também bem popular que ele fala assim: para quem não tem nada, metade é o dobro, né? Para Boa. quem não tem nada, metade é o dobro. Então, para quem não tem nada e chegar a 10 mil, 15 mil, 20 mil, 100 mil, 1 milhão, é muito, mas vai depender do teu estilo de vida. Né? Vai depender se você está bem resolvido com você mesmo. E aí você precisa ter a terapia, você precisa se enxergar, você precisa saber o que é importante para você. Porque você pode ter uma pessoa que vai viver muito bem, obrigado, com 5 mil por mês ou 2 mil por mês, mas tem um que não consegue viver sem ter ali uns gastos fixos com mordomo, com casa, com não sei o que, com não sei o que, de 100 mil por mês. Então, cada um vai equilibrar, tá? E aí tem continha também que a gente faz para saber assim, olha, quanto é que eu preciso juntar para chegar numa renda passiva de X mil Uma por mês? aposentadoria. Uma aposentadoria por mês, quanto é que será? Mas aí a gente também volta de novo. A terapia tem que estar em dia, tem que estar muito bem organizado, tem que estar educado financeiramente. Por quê? Porque tu vai juntar, tu vai receber, vamos dizer, 5 mil por mês de aposentadoria, um exemplo, né, dessa renda passiva. Mas se tu começar a gastar mais do que aquilo, não vai. Aí tu vai estar frustrado, né? Poxa, eu trabalhei tanto, juntei, não paga nada. Então, e a educação financeira vai te ajudar a mostrar o seguinte também, que é, existe um negócio chamado no Brasil inflação. Então, todo ano a gente tem que, só tendo educação financeira, para a gente perceber certos detalhes, né? A gente olha lá no Jornal Nacional falando de inflação. Ah, eu não ligo para isso, não me importa. Não, tem que importar porque inflação é quanto o dinheiro desvaloriza por ano. Então, para combater isso, você tem que ter um investimento que cubra isso e te dê um ganho real a longo prazo. E isso só com educação financeira e com a terapia em dia que você vai conseguir, né? Exatamente. 10 anos atrás, 100 mil, Era nossa, dinheiro era um na dinheiro. montanha, Agora, 100 mil não é nada. é outra coisa, Exatamente. né? E a gente precisa ter isso mesmo em mente. Ah, nossa, a gente falou ali sobre várias camadas dessa relação com o Sim, dinheiro e a gente entendendo que é muito importante que o dinheiro ele seja o meio e não o fim, é isso? é E que, isso. e que ele precisa estar no lugar certo também, porque ele não vai ser o valor da pessoa, Sim, mas ele vai ser necessário para seguir com a vida, né? Então, como eu falei, é um dos motivos de separação conjugal, porque imagina, cada um tem uma relação específica com o dinheiro. E aí eu atendo muitos pacientes que têm brigas, porque ou a mulher ela segura muito a onda e o marido é gastador, ou o contrário, desculpa, e eles não se entendem. Então é importante entender lá dentro, saber como é que está realmente essa questão da autoestima, a sim. impulsividade, né? E como é que enxerga o dinheiro para ter uma saúde financeira. Vamos lá de 5 dicas para quem está acompanhando a gente nesse momento. Como ter uma relação então saudável com esse dinheiro? Legal. Eu aprendi, Maíra, com Paulo Vieira, um negócio que ele fala que é interessante, né? Esse ponto que você trouxe do marido e da mulher. Então, tem gente que sabe fazer dinheiro, tem gente que sabe poupar dinheiro e tem gente que sabe investir dinheiro. E às vezes, quando a gente só sabe um ou outro, é um problema, né? Porque é onde cai o problema da relação, né? Um tem, o outro não tem e pede emprestado, então a gente tem que estar muito bem resolvido internamente, né?
Mas 5 dicas que a gente pode dar. A primeira dica é a vacina, né? Ter educação financeira. Procurar estudar sobre educação financeira. Ah, Otávio, mas eu não tenho dinheiro para ter um assessor financeiro. Não, não precisa, você não precisa. Hoje você tem inteligência artificial. Você vai lá no chat GPT e você vai escrever, pense como um consultor financeiro, e lá para ele você descasca seu abacaxi todinho a tua vida e ele vai te dar um norte, uma orientação, tá? A segunda dica é saiba quem você é, né? O autoconhecimento é importante, parece negócio de coach aqui falando, mas não é isso, gente. É a gente, quanto mais a gente se conhece, mais forte a gente fica. Então, é onde entra a importância da terapia. A gente tem que ter esse momento terapêutico. E um dado interessante, Maíra, 76% das famílias brasileiras já sabem que isso é importante. Aí tem uma pesquisa do Serasa que diz que o gasto com terapia ou a saúde mental ou a saúde psicológica, ela já é o sexto gasto da relação dos principais gastos das famílias brasileiras. Então, ele vem crescendo e os brasileiros vêm descobrindo essa importância de ter terapia. Né? Isso liberta, isso ajuda a gente. Então, quando eu conheço, eu vou quebrando essas crenças que no início a gente falou, essas crenças limitantes de quem eu sou, né, que eu não preciso fazer para ser reconhecido e nem preciso ter para ser reconhecido. Tá? Terceira dica é não tenha medo de olhar para os seus números. Coloca aquilo num papel, nem que seja um papel de pão. Escreva lá quanto é que entrou por mês, do que entrou, se aquela entrada ela é recorrente ou se ela foi uma entrada que a gente chama de spot, entrou uma vez e não vai entrar mais, né? Escreva quais são os seus gastos fixos, né? Tudo que você tem que pagar todos os meses e, e olhe para aquilo, né? Porque às vezes a grande fuga, Maíra, dos clientes, às vezes a gente chama o cliente para reunião, tem a contabilidade em dia, tem ali o número para mostrar para ele, mas ele não vem. Ele não consegue separar uma hora do mês inteiro para ele olhar para a empresa dele e perceber o número dele. Então, às vezes, a pessoa ela quer fugir daquilo e aí a ignorância é o pior caminho, porque o negócio só piora. A quarta dica, pessoal, é você ter os potinhos separados, né? Uma vez que você controla tudo que entra, tudo que sai, eu preciso definir muito bem o dinheiro e saber aonde é que eu vou alocar cada um. Porque na hora que você definiu essa lista que a gente acabou de explicar, você vai entender assim, quanto eu recebo e quantos por cento vai para os gastos fixos, quanto por cento vai para o lazer, quantos por cento vai para a poupança ou para renda passiva e quantos por cento vai para eu gastar comigo mesmo. E aí é nessa hora que você define assim, olha, se o que eu ganho é 100 e eu gasto 80% com os gastos fixos, opa, isso já é um alerta que eu tenho que botar o pé no freio e tomar uma decisão aqui. O que eu vou cortar desses gastos fixos, que é supérfluo, não é essencial para eu viver, para eu poder realinhar os potinhos. Então, você tendo os potinhos, fica mais fácil de você organizar o dinheiro, né? Fica mais fácil de você saber em que momento usar. Show de bola. E aí, a cereja do bolo, quinta dica. Cereja do bolo, a quinta dica, mano. A quinta dica a gente pode colocar, Otávio, sobre essa reflexão do papel do dinheiro na vida da pessoa, não é? De, Perfeito. de não ser esse fim último de vida, o Sim, grande propósito. O que você perfeito. acha? E a quinta dica, como a doutora Maíra colocou aqui pra gente perfeitamente, foi a cereja do bolo vai ser o seguinte, é você analisar a sua relação com o dinheiro. O que o dinheiro é para você? Ele não pode ser o fim, ele tem que ser o meio. E essa quinta dica é primordial e às vezes você vai precisar de ajuda de profissionais. E esses profissionais que vão lhe assessorar vão ser seu contador, vai ser a sua terapeuta, vai ser um assessor financeiro ou pode ser a própria inteligência artificial, tá? Então, essa relação é importante a gente ter com a gente e saber o que ele significa para a gente. Nossa, dicas assim super importantes e realmente isso vai trazer um impacto positivo Sim, na saúde mental, né? A pessoa consegue dormir ali com uma consciência mais tranquila no travesseiro, perfeito.
né, entendendo o que esperar do amanhã e tendo ali uma estabilidade maior nas relações afetivas. Querido, muito obrigada pela Eu que aula. Foi agradeço maravilhoso. o Obrigada convite. mesmo. Obrigado mesmo Ma- também. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouco do conhecimento aí. E espero ter ajudado e que você coloque em prática. Acho que a sexta dica também pode ser colocar em prática tudo que você aprendeu, né? Exatamente. O conhecimento liberta. Agora, só vai libertar com o comportamento, com a atitude. Não Perfeito. adianta a gente saber e não fazer, não é? Verdade. Obrigada, viu? Então, a gente aqui fazendo a nossa parte, olha, saúde financeira é saúde mental. É saúde física, porque também o estresse acaba com o nosso corpo. Então, busque a sua saúde financeira. Tenha esse entendimento, vai vasculhar aí junto com o seu terapeuta qual é o papel do dinheiro na sua vida e como é que você está se relacionando com ele. Que tipo de relação? É uma relação tóxica? É uma relação boa, saudável? Agora é com você, inspire-se e transforme-se.